Boa noite. Estamos dando início a um trabalho acadêmico da matéria Genética e Comportamento do professor Rafael com o tema Serial Killer, a biologia por trás do nome. O grupo em questão é formado por Rafael, Marcos, Pedro e Pablo. Dando início ao trabalho, Marcos, o que é ser um serial killer? Então, o termo serial killer foi utilizado a primeira vez por Robert Hessler, um agente do FBI, na década de 70. Ele observou uma quantidade crescente de assassinatos, que eram assassinatos muito brutais, que tinham uma quantidade de vítimas muito grande, e ele começou a investigar essas pessoas, né? Investigar esses assassinos. Você pode até ver isso naquele seriado que tem, o Mindhunter. E ele traçou um perfil criminal dessas pessoas, né? Que estavam sendo presas por conta dos assassinatos. Então, por meio desse perfil que ele começou a traçar, começou a investigar, foi identificado o modus operandi desses assassinos, né? Que foi estabelecido de acordo com a arma que ele utilizava, o tipo de vítima que ele escolhia e o local que o assassino escolhia para cometer o crime, cometer o assassinato. E a partir daí foi caracterizado isso como crime. E posteriormente, ele traçou uma base psicológica sobre o assassino. Quem é esse serial killer, né? Mas hoje, assim, como é que a gente vê? Como é que uma pessoa é vista como um serial killer? Ele apresenta alguns critérios para que você seja enquadrado como serial killer, né? Já juridicamente falando, né? Tem que ter uma contagem mínima de 3 vítimas dentro de um determinado período de tempo. Não é simplesmente uma ou duas, não. São 3 vítimas dentro de um período de tempo em que ele, caso psicopata, cometa o assassinato. Tem que ter razões psicológicas para cometer o assassinato. Há uma questão psicológica por trás. E tem que ter um modus operandi, que a gente chama de ritual. Ele tem um ritual, uma coisa que ele vai organizar. Ele não faz tipo, a deriva, ele faz de uma forma bem organizada. Tem esse ritual que ele sempre vai cumprir. E contém ações sádicas e ou sexuais. Ele pode fazer somente pelo sadismo ou por questões sexuais que ele está querendo ter prazer. São os exemplos, né? O Hannibal Lecter, que todo mundo conhece também, dos seriados, que comia suas vítimas, e o Ted Bundy, que ele tinha prazer em estuprar as mulheres para depois matá-las. Para a psicologia, quando a gente escuta sobre esse termo serial killer, é um indivíduo que é dito clinicamente como perverso. Que o que é ser perverso? É que tem um desvio de comportamento muito grave. Eles também têm distúrbios mentais, que geralmente são graves. Que esses distúrbios podem vir a tornar o psicopata, o serial killer, consciente ou não dos seus atos, certo? Quando a gente olha para o desejo do serial killer, o seu desejo mórbido pela morte é muito maior do que outra forma de empatia. Por isso que quando a gente vê esse seriado agora que está tão em voga na Netflix, o Jeff Dahmer, a gente observa ele na atuação do personagem, o ator fazendo, uma pessoa sem sentimento, sem emoção nenhuma por aquelas pessoas que estão morrendo. Ele não tem empatia por eles, né? Então, ele olha para a vida como se fosse um objeto que vai satisfazer os seus desejos obscuros, certo? E a gente tem algumas características que as pessoas que são serial killer, né, eles desenvolvem. Porém, não pense que só porque você tem algumas dessas características, você é um serial killer. Tem nada a ver com isso, tá certo? Mas eles geralmente têm dessas características. Quais são? Devaneios noturnos, masturbação compulsiva, isolamento social, mentiras crônicas, rebeldia, pesadelos constantes, roubos, baixa autoestima, acesso de raivas exagerados, problemas relativos ao sono, fobias, fugas, propensão a acidentes, dores de cabeça constantes, possessividade destrutiva, problemas alimentares, convulsões, automutilações e a famosa tríade, que nós identificamos em crianças, né? Que a criança que tem um traço de psicopatia, ela apresenta 3 características bem fortes. A enurese com idade avançada, aquela criança que já passou da fase de fazer xixi na cama, mas ela continua fazendo xixi na cama. A tortura de animais e outras crianças sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento ou remorso. E a destruição de propriedade juntamente com a piromania, aquela atração por fogo. Então as pesquisas apontaram que quem tem essa tríadezinha, a criança é muito propensa a ter um desvio de comportamento grave, acentuando um pouco de psicopatia, que possivelmente, né, a gente vai ver um pouco mais à frente, combinando com o ambiente em que a criança está inserida, pode ou não desenvolver essa psicopatia. Interessante. Já que você falou agora sobre o serial killer, Pedro, fale um pouquinho sobre as características do serial killer e sobre essa questão do ascensão do serial killer e declínio durante
as décadas. Boa noite a todos. É um prazer estar entre vocês. Queria destacar características muito importantes em um serial killer. Quando a gente vai analisar, percebemos que ocorrem ciclos viciosos em etapas. Temos 6 etapas principais. Quando falamos de serial killer, vemos que todos possuem uma coisa chamada áurea, que é quando ele perde a noção da a compreensão da realidade. Logo em seguida já passa para a pesca, procura a vítima. Chegando na garantiadora, quando ele seduz a vítima, captura, a vítima cai na armadilha. Totem, quando é o auge da emoção para o assassino. Quando ele vai torturar e matar. E por fim, ele chega na depressão, que é quando acaba esse prazer, o auge do seu prazer, que é em matar a vítima e se satisfazer. Então, É, então isso seria o modo operandi dele, né? Que exatamente. ele perde a compreensão do que é o certo ou errado, ele procura a vítima, ele escolhe a vítima de acordo com as características que ele tem, que ele quer, no caso. Ele vai lá, seduz a pessoa, chamando essa escolha, pode ser social, né? Pode ser social, pode ser o gênero da pessoa, pode ser. Dá um exemplo de outra. Cor, classe social. Normalmente eles têm preferências, né? Sim, sim. Escolhendo, captura, arma uma emboscada e faz o ato. Pode ser torturar, pode ser bater, que é uma tortura, matar. Interessante. Algo muito interessante também é que quando a gente vai levar em comparação o homem e a mulher, eles agem de forma diferente. O homem geralmente age intuitivamente com seu modus operandi, sem ter vínculo nenhum com a vida. Enquanto a mulher é diferente, é ao contrário. A mulher costuma atingir pessoas conhecidas no meio dela. Isso para satisfazer seus desejos intrínsecos. A mulher sempre vai ter essa diferença. Uma dúvida, assim, tanto quanto pertinente ao comportamento desses criminosos é a respeito da relação entre psicopata e psicótico. Algumas pessoas atribuem que o serial killer em si, ele é tanto psicótico quanto psicopata. Mas não é bem assim. O psicopata, na verdade, não é legalmente insano. É extremamente inteligente e também pode ser charmoso. Psicopata. Porém, suas atitudes amáveis são nada mais do que atuação. Uma característica marcante nessa personalidade é sua total falta de empatia. Já o psicótico é diferente. O psicótico tem um transtorno mental grave, já atribuindo a uma doença cerebral. Vive em um mundo de pesadelos criados por ele mesmo, onde possui alucinações e delírios, perdendo contato com a realidade. E quando a gente vai analisar, a maioria dos serial killers não possui psicose. Entretanto, tem um caso muito notável, não vou trazer o nome dele em inglês perfeitamente, mas é um carinha chamado Herbert Miller. Era um paranoico esquizofrênico. E segundo ele, o Albert Einstein vinha falar com ele e com o tempo pedia para ele matar pessoas e tal, por causa de um terremoto que iria acontecer. E no total, esse cara somou aí 13 vítimas, matando brutalmente. Você Já já, trazendo você já para a perícia. imaginou esse exemplo de psicótico? A pessoa tá assim, e de repente a pessoa vê, você vai ter que matar tantas pessoas, senão vai acontecer, o mundo vai se acabar. E ele via isso e executava, né, velho? Muito louco, muito louco. Já, E, Pablo, pode falar. uma questão interessante que Pedro colocou aí, da diferença do psicótico e do psicopata, é também na seara do direito, né? Porque, assim, quando esse assassino, ambos podem ser assassinos, mas veja, se o psicopata é pego, como o Pedro colocou, ele é legalmente imputável, então ele vai ser julgado
pelos seus atos. Ainda que mais para frente a gente vai ver que ele tem alguns problemas assim, de ordem na neuroanatomia do cérebro, né? Sim. Mas já o psicótico, como ele tem problemas mentais graves, então ele vai ser totalmente absolvido dos seus crimes, tá? Se ele for um doido, doido não é a palavra correta, mas quem tem DI assim num grau muito elevado, para o direito ele não tem, por exemplo, ele é como se fosse um inimputável, como se fosse uma criança cometendo um crime. E aí, portanto, ele não vai sofrer pena, no máximo ele vai ser internado numa casa especializada para pessoas com problemas mentais, mas não vai preso de fato pelos crimes que ele cometeu. Esse psicopata geralmente é aquela pessoa que você nunca suspeitaria que ia fazer algo e acaba fazendo, e quando você descobre, não, eu nunca pensei que essa pessoa faria um negócio desse. É um ator, né? Na verdade, o cara é um ator. É um ator. Pronto, a gente viu, o Marcos explicou o que é ser um serial killer, o Pedro explicou as características do serial killer, e agora vamos dar uma continuidade mais focado na parte genética, na parte neurológica e afins. Então vem a pergunta, pessoal. Tem como saber se a pessoa é psicopata ou não? Se a pessoa já nasce psicopata ou não? O que é que você acha, amigo Rubinho? Então, Pablo, pelos textos que a gente leu e agora já realmente entrando no tema da aula do professor, de fato, algumas pesquisas mostram alguns detalhes fisiológicos mesmo, da fisiologia do cérebro, né, da neuroanatomia, e algumas questões hormonais, né? Então, partindo do artigo, verificou-se que no córtex pré-frontal, normalmente quando há uma lesão de alguma parte no córtex pré-frontal, tem-se uma dificuldade, tem-se um problema no processamento de decisões e de condutas éticas, né? Porque é nessa parte, inclusive a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, que a gente desenvolve essa parte de controle emocional, de controle das nossas ações, né? Fazendo só um parêntese aqui, quando a gente, por exemplo, ingere álcool, é essa parte do cérebro que ela vai se desativando aos poucos, e é por isso que a gente fica mais solto, é por isso que a gente acaba fazendo até algumas coisas e depois se arrepende. Então, a primeira observação que o estudo faz é isso. No cérebro de pessoas que foram diagnosticadas com essa questão de serial killer, eles têm lesões no córtex pré-frontal, a primeira situação. E essas lesões, elas podem ser tanto de ordem genética, né, já terem acontecido assim, como ter ocorrido fato na vida que tenha ocasionado essa lesão, tá? Então, tem um caso aqui que eles estudam de um minerador que bateu um ferro na cabeça dele, atravessou a cabeça dele, e a partir daquele momento, depois que ele se curou, ele não morreu, ele começou a ter atitudes agressivas, ele mudou 100%, né? E aí o estudo passa para também alterações bioquímicas, né? A gente observa que no sangue dessas pessoas, às vezes, tem uma quantidade muito grande de materiais pesados, como, por exemplo, manganês, chumbo, cobre e cádmio, exato, e também tem um desequilíbrio de taxas, então um desequilíbrio de testosterona, um desequilíbrio de serotonina, cortisol e alguma questão relacionada à dopamina. Esses hormônios, inclusive, eles são controlados pelos eixos hipotálamo, basicamente na parte do hipotálamo e na glândula pineal. Então, assim, de novo, pode ser um problema adquirido, e aí problema no hipotálamo que causou esse descontrole de hormônios, ou um problema genético mesmo, a pessoa já nasceu com isso. No artigo que a gente acrescentou, fala sobre o caso do neurocientista James Fallon. Ele foi um cara que descobriu a maioria dessas coisas que eu estou falando aqui e estudou desde os anos 90 sobre isso, ou seja, características físicas no cérebro, neuroanatômicas, para identificar um serial killer. Ele estudou bastante e, de repente, ele parou e falou assim, peraí, deixa eu analisar o meu cérebro. E aí, quando ele foi analisar o cérebro dele, ele percebeu que ele também tinha uma série dessas características. Fazendo uma análise do processamento
elétrico do cérebro, ele percebeu que o córtex pré-frontal dele pouco funcionava em certos exames. E aí ele se perguntou, poxa, o que fez, então, que eu não fosse um serial killer? Né? Porque eu tenho várias dessas características. Inclusive, ele cita um negócio muito interessante, que é um gene guerreiro, ou seja, uma deficiência genética que torna a pessoa mais insensível à serotonina. E ele tinha isso também. Então, assim, todos esses descontroles são encontrados nos cérebros de pessoas serial killers, mas também são encontrados em pessoas normais. Aí ele se pergunta, mas, bem, e o que diferencia uns dos outros? Aí ele diz, bem, aí tem um fator ambiental. O fator de que, quando eu era criança, eu não tive situações traumáticas, eu não fui abusado, fatores ambientais que, como o nosso professor Rafael ensinou, potencializam ou não a ação de determinado gene, né? Então, a conclusão do artigo é essa. Existem, sim, mudanças, inclusive aquelas que fazem a pessoa ser menos sensível a emoções, fazem ela ser mais agressiva. Inclusive, ele coloca aqui a trissomia do cromossomo Y, popularmente conhecido como supermacho. Ou seja, essa pessoa ela tende a ser mais agressiva, ela tende a ter um desequilíbrio hormonal, um temperamento comportamental, mas isso não significa que ele vai ser um serial killer. Tem que somar isto com as questões ambientais, e aí são várias, né? Pode ser na infância, na adolescência, que vai, vamos dizer assim, dar o start nesse comportamento e aí ativar a conduta de matar as pessoas, né? Você já imaginou? Quando nós falamos de comportamento e fatores ambientais, só para deixar claro ao pessoal, não é esse meio ambiente não, né? Os fatores ambientais fazem parte da socialização do indivíduo, né? As relações que ele desenvolve, o meio que ele é criado, a forma que ele é conduzido em sua infância, adolescência, na sua vida de termos gerais. Então, é só para lembrar o pessoal isso, para deixar claro. Diga aí, Pablo. Você já imaginou como seria segregador se só essa questão biológica, genética, neurológica já determinasse se a pessoa é um serial killer ou não? O que iria acontecer? Ia acontecer da sociedade começar a fazer essa investigação nas crianças, no feto, e começar a descartar os indivíduos que viessem com essas características. Ainda bem que no estudo ele falou que ele tem todo esse desenvolvimento para ser um serial killer, mas ele não desenvolveu por não ter tido o fator ambiental do trauma de infância. Mas imagina isso, quanto perigoso seria essa informação na mão de coisa. Se você está na rua e você ser acusado e fazer um estudo em você e detectar que você tem algum desses pontos apontados e você já ser automaticamente acusado de ser um serial killer. Seria bastante complicado isso na sociedade em si. Principalmente nessa sociedade que gosta de julgar, amuado, né? Aí eu pergunto para você, Marcos, até que ponto a biologia influencia na construção do serial killer? A influência, não tem como negar, né? Os estudos que a gente analisou, eles demonstram isso. A gente viu que não é determinante 100%. Existem outros fatores que fazem parte disso. Mas há mudanças. O cérebro daqueles que são serial killer são diferentes. Eles apresentam diferenças em áreas específicas, que geralmente estão ligadas à moralidade, comportamento, certo e errado. Tanto que um exemplo que a gente discute é do Ted Bundy, né? Ele sabia que ele estava fazendo quando ele estava assassinando as mulheres. E não era, tipo, assassinando brutalmente as mulheres. Mas ele não era capaz de sentir emoções morais que essa brutalidade provocava. Então, ele tinha essa alteração. Atualmente, algumas pesquisas, elas indicam que o assassino em série tem uma real dificuldade em processar, compreender e utilizar o conteúdo emocional de maneira geral. São distúrbios neurológicos. E esses distúrbios, quando a gente amplia, né, o estudo não somente para serial killer, a maioria dos criminosos recorrentes, aqueles criminosos que estão presos e que não apresentam a mudança, eles possuem. Mais uma vez, não é determinante. Os distúrbios estão lá, porém existe essa carga da escolha do ambiente, do indivíduo em si, que a gente não pode descartar. Então, de uma forma geral, resumindo assim, né, a gente entende e os estudos apontam, que o cérebro do psicopata, do serial killer, ele é organizado de maneira diferente.
Isso pode ser geneticamente e resultado de uma socialização deturpada, complicada, imperfeita nos primeiros anos de vida, né, que levaram ele a ter algumas mudanças drásticas de comportamento. Então, a gente pode ver que ele pode ser genético, pode ser comportamental, pode ser de ambos. Então, é ficar de olho e tentar dar às crianças o melhor ambiente possível para que ele possa ser desenvolvido de uma forma muito sadia. Então a gente pode dizer, pode concluir, no caso, que é muito difícil reconhecer um serial killer, que não existe algo que bata o martelo quem é e quem não é um serial killer. E que a biologia, a tecnologia, esses estudos podem favorecer e facilitar, mas não quer dizer afirmar. Não é isso? Exato, Pablo. É uma boa conclusão. Eu acho que aquela frase que a gente aprendeu lá nas primeiras cadeiras do curso, o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Eu acho que cai como uma luva aí, né? Nós temos o fator biológico, mas também temos o fator social e o fator psíquico. Eu acho que concordamos nisso. Sim, concordo. Então, galera, muito obrigado. Eu gostei, cara. A gente podia fazer mais trabalhos assim, né, velho? É bom. Obrigado pela participação de todos e vamos em frente. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.